Durante o período do juiz, profeta e sacerdote Samuel, as 12 tribos de Israel se unem para instaurar o Reino Unido de Israel. Os líderes das tribos vão a Samuel e disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Deus era o rei de Israel e os havia conduzido em vitórias até aquele dia. Samuel não gostou da ideia e consultou o Senhor. O Senhor lhe respondeu: Faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Deus manda Samuel adverti-los dos riscos que correriam e como o rei os governaria. Samuel os adverte, mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Eles disseram: Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Deus, em sua soberana onipotência, onipresença e onisciência, havia previsto que tais fatos, no futuro, viriam a acontecer. Sabendo disso, e enquanto Israel ainda estava no deserto com Moisés, cerca de 350 anos antes da época dos reis em Israel, Deus dera leis e diretrizes de como o rei deveria proceder. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20, as advertências de Deus ao futuro rei. Essas foram as advertências. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem: devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor, tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja,
destes mandamentos e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. O Reino Unido de Israel foi formado inicialmente pelas 12 tribos de Israel, 12 irmãos, os filhos de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. Cerca do ano 1050 a.C., Saul, aos 30 anos de idade, pertencente à tribo de Benjamim, foi coroado o primeiro rei de Israel. Deus o escolhera e o nomeara rei para governar Israel, um povo de sua propriedade especial. Samuel, atendendo às ordens de Deus, pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. O Espírito do Senhor viria poderosamente sobre Saul e ele seria transformado num novo homem. Derramar óleo sobre a cabeça capacitava o ungido com os atributos e qualidades necessárias para exercer a função. O ungido, autorizado por Deus, recebia o Espírito do Senhor e se tornava qualificado para o propósito. O desempenho vitorioso do rei ungido dependeria de sua obediência aos preceitos do Deus de Israel. Toda a região de Judá, sul de Israel, e de Efraim, a parte montanhosa ao norte de Israel, passaria a ser um reino unido, regido por um rei. Durante o período do reinado de Saul, ele realizou grandes feitos e obteve muitas vitórias, livrando Israel daqueles que o saqueavam. Mas com o tempo, Saul foi se tornando confiante em suas decisões, negligenciando na obediência às instruções de como o rei deveria proceder e se afastando de Deus, ao ponto de se recusar a obedecer a ordens dadas por Deus. Deus então rejeita Saul como rei e escolhe Davi, da tribo de Judá, para substituí-lo após sua morte. Saul perde também a dinastia, o direito à sua linhagem, seus filhos lhe suceder no trono após sua morte. Saul reina por 40 anos em Israel. Deus sempre esteve e estará no comando do seu propósito. Ele estabelece reis e os destrona. Ainda durante o reinado de Saul, Deus ordena ao profeta Samuel ungir Davi para ser o sucessor de Saul. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Davi tinha cerca de 17 anos quando foi ungido para ser o futuro rei de Israel. Durante 13 anos, ele foi sendo treinado e capacitado para exercer o reinado. Passou a integrar o exército do rei Saul e a conquistar muitas batalhas. Ficou também conhecido por derrotar o gigante Golias.
Tempos depois, o rei Saul e 3 de seus filhos morrem durante uma batalha contra os filisteus na região do Monte Gilboa. Saul reinou em Israel por 40 anos. A notícia da morte de Saul chega até Davi e todos pranteiam a morte do rei. Passado o tempo do luto, Davi, com cerca de 23 anos de idade, vai morar em Hebrom, onde a tribo de Judá o declara rei de Judá. Posteriormente, se juntou a ele a tribo de Benjamim. Cerca de 7 anos depois, as autoridades das outras 10 tribos foram até Davi em Hebrom, prometendo fidelidade ao rei, e ali ungiram Davi, rei de todas as tribos de Israel. Davi, aos 30 anos de idade, se torna o segundo rei do Reino Unido de Israel. Durante seu reinado, inúmeras batalhas foram vencidas. Davi era um guerreiro valente e, juntamente com seu habilidoso exército, prosperava de vitória em vitória. Ele foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, era com ele. Uma de suas grandes conquistas foi a tomada da cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio dos jebuseus. Em Jerusalém, ele estabelece sua corte durante todo o seu reinado. Embeleza Jerusalém e deu seu nome à cidade, chamando-a Cidade de Davi. Davi foi um rei temente a Deus, zeloso na observância aos mandamentos e dependia de Deus em suas decisões. Foi um rei admirável e pontuava sua conduta na justiça. Sua obediência agradava a Deus e dele recebeu a promessa que o faria tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Davi morava em seu luxuoso palácio e certo dia analisou que a arca do Deus de Israel permanecia numa simples tenda. Em gratidão e reconhecimento ao favor e proteção de Deus à sua vida, Davi resolve construir um templo em honra ao Deus de Israel. Em suas conquistas, Davi ia despojando os inimigos e acumulando grande quantidade de ouro, prata e bronze para a construção do glorioso templo, que ficou conhecido como Templo de Salomão, porque Deus dissera a Davi que seria seu filho, seu sucessor, que edificaria o templo. Davi também enfrentou dificuldade com seus filhos. Um deles, Absalão, o terceiro filho do rei, era um rebelde e tentou usurpar o trono de seu pai. Em 2 ocasiões, Davi agiu impensadamente e isso lhe trouxe sérias consequências ao seu reinado. Uma delas foi cobiçar Batseba, a mulher de um exemplar soldado de seu exército chamado Urias. Para ficar com sua mulher, Davi manda colocar Urias na linha de frente, onde o combate estivesse mais violento, para que seja ferido e morra. Ela foi o grande amor de Davi. Davi foi punido severamente por Deus, e com o mesmo ato vergonhoso praticado, ele seria envergonhado. Suas mulheres seriam de outros. Outra ocasião foi ordenar um recenseamento em todo Israel para saber quantos homens faziam parte de seu exército. Isso desagradou a Deus, pois Davi fora ensinado a depender e confiar em Deus e não na força de seu exército. Deus lhe concedia vitórias e lhe dava as estratégias para vencer. Para punir Davi, Deus envia uma praga que devastou 70.000 homens. Davi se humilha, diz que foi ele quem pecou,
clama o perdão de Deus e pede que o povo seja poupado. Deus então ordena que ele erga um altar no lugar da eira de Araúna e ofereça ali sacrifícios de expiação e comunhão. Davi compra a eira pertencente ao jebuseu Araúna e ali cumpre as ordens dadas por Deus. A praga cessa. Posteriormente, é nesse lugar, conhecido como Monte Moriá, que é edificado o templo em honra ao Deus de Israel, construído por Salomão. No fim de seus dias, aos 70 anos de idade, o rei Davi manda chamar seu filho Salomão e o alerta de como deveria proceder como rei de Israel, obedecendo aos decretos e às leis. Davi o designa para lhe suceder ao trono. Salomão seria o terceiro rei do Reino Unido de Israel. Davi havia reinado 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Davi é até hoje aclamado na nação de Israel como o grande rei de Israel. Cerca do ano 970 a.C., após a morte do rei Davi, seu filho Salomão se torna rei sobre um povo que já era numeroso e incontável. Diferente de seu pai, o rei Salomão não era reconhecido como um grande guerreiro, porque durante seu reinado cuidou de preservar a extensão territorial que seu pai havia lhe deixado, dedicou-se ao comércio, à extensão dos carros de guerra e à cavalaria. Tinha também uma frota de navios comerciais. Sobrepujava em sabedoria, acumulou expressiva riqueza e desfrutou dos prazeres da vida. Durante o reinado de Salomão, as leis do reino que haviam sido dadas antes da implantação da monarquia e aceita pelos 12 irmãos não foram obedecidas. O rei Salomão se deixara levar pela paixão a mulheres estrangeiras e, para agradá-las, passou a adorar os falsos deuses que elas adoravam. Foi se afastando dos mandamentos dados a Moisés e se entregando a falsas religiões. Sua conduta foi reprovada por Deus. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Deus permitiria que, após a morte de Salomão, seu filho herdeiro, Roboão, reinasse sobre o reino do sul, composto somente de 2 tribos, Judá e Benjamim. Ainda para punir Salomão, o Senhor levantou contra ele vários adversários. Um dos adversários foi Jeroboão, filho de Nebate, da tribo de Efraim.
Ele era um dos oficiais de Salomão. Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o superintendente das fortificações de Jerusalém. Certo dia, ao sair de Jerusalém, Jeroboão encontrou o profeta Aías, que profetizou da parte de Deus, lhe dizendo: Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Quanto a você, eu o farei governar tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão ficou sabendo e tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Salomão reina durante 40 anos em Israel. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono e se torna rei de Israel. Quando Jeroboão fica sabendo da morte de Salomão, ele volta do Egito e, juntamente com os líderes das 12 tribos, vão falar com o rei Roboão, dizendo: Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão se recusa a atendê-los. Quando os israelitas viram que o rei se recusava a ouvi-los, eles também se recusaram a tê-lo como seu rei. Conforme a profecia de Aías, 10 tribos elegem Jeroboão rei de Israel. Somente as tribos de Judá e Benjamim permanecem leal a Roboão. Estava assim dividido Israel em 2 reinos: Reino do Norte e Reino do Sul. Roboão, filho de Salomão, fica com o Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Jeroboão, filho de Nebate, fica com o Reino do Norte, capital em Siquém, também conhecida por Samaria.
Em Jerusalém estava o templo construído por Salomão e era o local de celebração das festas que o Senhor havia instituído. Todo israelita tinha o dever de ir a Jerusalém e levar suas ofertas ao Deus de Israel. Era estatuto perpétuo. Após o reino ser dividido, Jeroboão é eleito o primeiro rei de Israel. Ele constrói seu palácio na região de Efraim, na cidade de Siquém, também conhecida como Samaria. A festa dos tabernáculos estava próxima e o rei Jeroboão pensou: se meus súditos forem celebrar a festa em Jerusalém, diante da majestosa cerimônia que se oferece a Deus no templo, eles poderão se arrepender de ter me escolhido rei. O povo veria o rei de Judá, Roboão, presente na celebração e poderiam desejar servi-lo. Tomado pela insegurança, ele cria medidas para manter o controle das 10 tribos em seu território e impedir que subam a Jerusalém para prestar culto ao Deus de Israel. Jeroboão, então, manda fazer 2 bezerros de ouro, constrói 2 templos, um ao norte na cidade de Dan e outro ao sul na cidade de Betel, e diz ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui seus deuses, ó Israel. Quem estiver mais ao norte, vá a Dan. Quem estiver ao sul, vá a Betel. Jeroboão vai estabelecendo seu próprio sistema religioso, muda a data das festas e faz um calendário de celebrações específico para o reino de Israel. Promete ao povo que nada lhes faltaria e os leva a abandonar a lei de Deus e o culto de seus antepassados. Falsos profetas surgem enganando o rei e também o povo com suas profecias agradáveis. Jeroboão continua a ofender a Deus com seus atos. Erguia cada vez mais altares e escolhia pessoas de baixa condição moral para serem sacerdotes nesses altares. A atitude de Jeroboão leva o povo a uma trágica apostasia. Deus não tardou a castigá-lo, vindo o castigo sobre ele e sua posteridade. Através do profeta Aías, o mesmo que havia profetizado que ele seria rei sobre Israel, o Senhor enviou uma mensagem a Jeroboão. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedeceu a meus mandamentos e me seguiu de todo o coração e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos os que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso trarei desgraça sobre sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo, até que tenha desaparecido. Eu, o Senhor, falei. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Seu filho Nadab o sucedeu. Ele reinou por 2 anos e persistiu nos pecados de seu pai. Nadab foi assassinado por Baasa, que usurpou o trono de Israel e matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, assim como o Senhor havia dito. Baasa seguiu o exemplo de Jeroboão, persistiu nos mesmos pecados, atraindo também para si a ira de Deus.
ele teve o mesmo destino que Jeroboão. Seu filho Elá foi seu sucessor e após 2 anos foi assassinado por Zinri, que assume o trono de Israel e manda matar toda a família de Baasa. Zinri reinou apenas por 7 dias. Quando o exército de Israel soube que Zinri havia traído e assassinado o rei, proclamam Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. O novo rei cerca a cidade onde estava Zinri. Ele, se vendo acuado, ateia fogo no palácio e morre no meio das chamas. O rei Onri compra uma propriedade no monte e ali constrói uma cidade que passa a se chamar Samaria. Nessa cidade estabelece a capital do Reino do Norte. Onri morre e assume o reinado seu filho Acabe. Acabe segue nos mesmos atos pecaminosos e, para se corromper mais ainda, casa-se com Jezabel, uma princesa fenícia, mulher insolente, de personalidade forte, adoradora de Baal, e se denominava porta-voz dos deuses. Como rainha, ela influenciava o rei a governar de acordo com sua cultura idólatra. Jezabel, em seu plano de excluir o Deus de Israel, convence o rei a construir em Samaria um templo a seu Deus Baal e ali estabelece falsos profetas para servir a sua falsa divindade. O rei Acabe ia se deixando dominar por Jezabel e cedendo aos seus caprichos. Cada vez mais edifica altares aos deuses de Jezabel e ele mesmo cultuava esses deuses. Jezabel utilizava o dinheiro do reino para sustentar 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá. O rei Acabe sobrepujou a todos os seus antecessores em maldade e desrespeito aos mandamentos do Deus de Israel. Nessa época, Deus envia o profeta Elias como porta-voz do Deus de Israel para confrontar Acabe e Jezabel. Elias começa o confronto declarando ao rei Acabe que não haverá nem orvalho nem chuva durante os próximos anos. Elias entrega a profecia e vai para uma cidade, fora do território de Israel, e lá permanece até receber novas instruções de Deus. A fome era severa em Samaria. Faltava provisão aos homens e os animais morriam por falta de erva para comer. A seca tornara a terra árida. Acabe e Jezabel, em represália, mandaram matar os profetas do Senhor. 100 deles se esconderam em 2 cavernas. Após 3 anos da seca no reino de Israel, Deus ordena que Elias retorne e vá falar com o rei Acabe. Elias denuncia e culpa o rei e sua família por todos os males que Israel estava passando, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor e, em vez disso, adoraram imagens de Baal. Elias ainda diz: agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Chegara o momento de ser revelado quem era o verdadeiro Deus, Baal ou o Deus de Israel. Num desafio feito por Elias, os profetas de Baal teriam que pedir a seu Deus enviar fogo do céu sobre a lenha do altar que edificaram, e o fogo teria que queimar o sacrifício oferecido.
Eles fizeram suas invocações, dançaram, gritaram e entraram em transe durante horas. Chegaram até a mutilar seus corpos, mas Baal não respondia. Cerca do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Eles continuaram até a tarde. Então o profeta Elias pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e com elas construiu o altar ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Rodeou o altar com um canal profundo, colocou lenha sobre o altar e o novilho do sacrifício. Sobre a lenha e o holocausto derramou 4 cântaros de água. O profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, a madeira, as pedras e secou até a água da valeta. Todo o povo espantado se prostrou e adorou a Deus, clamando que ele era o único e verdadeiro Deus. Elias, diante do rei Acabe, matou todos os profetas de Baal e Azerá, e avisou ao rei que Deus logo faria chover. Jezabel, diante do ocorrido, ameaça Elias de morte. Deus protege seu profeta e, após um tempo, ele é arrebatado aos céus. Rei após rei, Israel prosseguiu por mais de 200 anos, praticando desobediência aos mandamentos de Deus. Durante esse período, o Senhor enviara os profetas Oséias, Amós e Miqueias para chamar o povo ao arrependimento, advertir Israel da infidelidade a Deus, exortar a se afastarem dos seus maus caminhos e regressarem a Deus. Volta, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. O profeta Oséias anuncia o castigo que viria a Israel porque foram infiéis a seu Deus e se venderam como prostituta ao adorar outros deuses. Deus culpa Israel do mais vergonhoso adultério por afastar-se de Deus. Deus chama Israel de infiel e chega a dar carta de divórcio para Israel. Israel se manteve rebelde e o povo não se voltara para Deus. Vem a sentença. O reino do norte, Israel, será destruído. No ano 722 a.C., a investida dos assírios para tomar a região foi consumada e o reino do norte teve que se submeter aos invasores. O rei da Assíria, Salmaneser, cercou e conquistou Samaria, ocupou todo o território e destruiu o reino de Israel. Todo o povo foi levado escravo por não ouvir a voz de Deus. Israel fora transportado de sua terra para a Assíria. No lugar dos israelitas, o rei da Assíria estabelece povos de diversas nações em Samaria e nas demais cidades do reino de Israel.
Os israelitas exilados ficaram impedidos de voltar à sua terra e passaram a viver entre os pagãos. Deus sempre conserva um remanescente. Os anos foram passando e os israelitas se dispersando pelas nações da terra. Deus estava preparado para resgatá-los nas nações. Israel, as 10 tribos do norte, foi punido severamente por ter se prostituído e adorado ídolos. O divórcio de Deus, com quem tinha uma aliança de fidelidade, lhe custaria anos de peregrinação em terras estranhas. Se tornaram povo da diáspora. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua herança. Restou somente Judá, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. O reino do sul, mesmo tendo visto o que acontecera com o reino do norte, não tiveram temor e seguiram também nas práticas abomináveis da idolatria e rituais pagãos. Rei após rei, vários profetas enviados por Deus os advertiram repetidamente que abandonassem o pecado e voltassem à fidelidade a Deus. Os profetas Isaías, Jeremias, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque e Joel foram incansáveis em advertir Judá. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoavam dos profetas até que a ira de Deus veio sobre o povo. Por fim, o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei de Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo, do qual eu disse: ali porei o meu nome. Cerca de 132 anos após a destruição do Reino do Norte, o Reino do Sul deixa de existir. Deus permite que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquiste Judá e leve o povo para o exílio na Babilônia. Os babilônios incendeiam o templo construído por Salomão em honra ao nome do Deus de Israel. Incendeiam também o palácio real, todas as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes e derrubam os muros da cidade de Jerusalém. Assim Judá foi para longe de sua terra. O Senhor disse ao profeta Jeremias, se referindo ao reino do norte, Israel, e ao reino do sul, Judá: viu que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa de seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Passados 70 anos que Judá estava no exílio, durante o reinado de Ciro, rei da Pérsia, Deus despertou o coração do rei para permitir o retorno dos judeus à sua terra, inclusive cooperando para a reconstrução do Templo de Jerusalém. As tribos de Judá e Benjamim retornam e, com a ajuda de Esdras e Neemias, reconstrói o templo e os muros da cidade. Através dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, os judeus de Judá são avivados na sua identidade e responsabilidades.
Esdras e Neemias reconectam os judeus às festas do Senhor, à sua cultura, aos mandamentos e exige deles fidelidade a Deus. Eles se unem, repovoam cidades, constroem, plantam e voltam a ter história. Assim, Jerusalém povoou-se, mas sem palácio nem rei. Ainda hoje, descendentes de Judá habitam no território onde era o reino do sul. Guardam a lei de Moisés, a Torá, e são conhecidos como judeus ortodoxos. As outras 10 tribos, milhares e milhares de israelitas, expulsos do reino do norte pela Síria, com o passar dos anos e com a mudança dos impérios dominantes, esses israelitas vão se misturando entre as nações, se mesclam com os gentios, assimilam a cultura das nações e perdem sua identidade. Passam a ser chamados ovelhas perdidas da casa de Israel. Permanecem assim até o tempo da restauração.